Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Vivendo com o Inimigo, da Karina Reis, que está disponível no Kindle Unlimited. E é mais um livro que eu fui ler porque eu vi um edit e sabia que tinha uma criança fofa na história. O Tristan, ele é quase 20 anos mais velho do que a Eden e ambos se conhecem quando ele retorna de uma viagem para a Austrália e vai para o bar onde ela é garçonete encontrar os amigos dele. Ele se interessa por ela logo de cara, mas ele acaba agindo que nem um idiota, pensando que ela percebe que é uma brincadeira, o que ela não percebe. E depois ele vê que não foi a ideia mais inteligente que ele teve. Já a Eden, ela é uma mãe solteira de uma garotinha de 6 anos, que é a Zoe, e a vida dela virou de cabeça para baixo quando a mãe dela, que inclusive era quem ajudava ela a cuidar da Zoe, enfim, teve um infarto e ela precisou se desdobrar para ainda mais do que ela já fazia para continuar se mantendo com a filha dela. Porém, ela teve a ajuda de um ex-namorado, que não é o pai da criança, que é o Jax, que a deixou ficar no apartamento do pai dele, que estava viajando e só ia retornar dali vários meses para ela poder organizar a própria vida, enfim, já que ela não tinha dinheiro pro aluguel. O que nenhum deles sabia é que o Tristan é o pai do Jax. Então, quando ele chega de viagem, ele simplesmente encontra uma garotinha e a mãe dela ocupando a casa dele completamente. Devido ao histórico de desentendimento deles, a Eden dá a entender que ainda é namorada do Jax para convencer o Tristan a deixar que elas fiquem ali. Afinal, ela ainda não conhece ele direito e tal, né? E não é como se eles tivessem tido um bom primeiro momento. Obviamente, nessa convivência forçada, eles passam a se conhecer melhor, só que isso também faz com que mais sentimentos acabem aflorando, apesar do Tristan não fazer nada sobre isso por pensar que ela é a namorada do filho dele. Alguns mal-entendidos acontecem também, por exemplo, ela achar que foi contratada como estagiária na empresa dele por caridade, ou por ela pagar o seguro de saúde apenas da filha e não o dela, ela achar que ele tá julgando ela como mãe e tal, sendo que não é nada disso. E temos também, de uma forma muito fofa, a gente vê o desenvolvimento da conexão do Tristan com a criança, né, com a Zoe se desenvolvendo aos poucos, e é muito fofo de ver. Apesar de tudo, um dia a Eden conta que ela e o Jax terminaram logo após o Tristan reformar 2 cômodos da casa só para acomodar melhor elas duas. E eles ficam juntos no mesmo momento. Esse homem, obviamente, estava completamente rendido por ela, mas ela ainda tem assim um pouco de medo de abrir o coração, de falar os sentimentos dela, falar que ama, enfim. Aí começam os problemas, porque nem só de flores vivemos nos romances, né? Sendo o primeiro deles o retorno do babaca, do pai da Zoe, que fugiu, deixando uma Eden de 16 anos grávida para ir jogar hóquei na faculdade sem nem assim um pedido de desculpa e sem nem atender uma ligação, sem aparecer por 6 anos, sabe? E agora ele percebeu o erro dele e quer recuperar o que é dele, supostamente, né? Supostamente ele acha que é dele. Claro que isso não dá certo, inclusive por a Zoe estar começando a considerar o Tristan o pai dela, né? Já o problema seguinte é que o Jax volta de viagem, disposto a reconquistar a Eden, já que o relacionamento deles mal tinha começado, só que ele fugiu para a Europa quando ele descobriu que ela tinha uma filha. Ele chega em casa e ele pega os dois na cama, então ele briga bem feio com o Tristan, que é o pai dele. Tudo isso mexe, tipo, com a cabeça do Tristan, com as inseguranças dele, ele acha melhor terminar tudo, se afastar. Só que depois de alguns dias, o Jax e os amigos dele fazem com que ele volte à razão. Então ele volta para casa a tempo de se declarar tanto para a mãe quanto para a filha. Temos um final bem fofo, onde a gente vê um pedido de casamento, a Zoe levando a Eden até o altar, o aniversário do Tristan, onde ela muda os documentos para usar o sobrenome dele, né? No caso, a Zoe. Resumidamente, eles sendo felizes para sempre. Eu confesso que eu esperava que esse livro fosse bem diferente, principalmente ao ver logo de cara o tanto de putaria que o Tristan pensou quando conheceu a Eden. Mas assim, se mostrou uma grata surpresa com um desenvolvimento real de um relacionamento, de forma lenta, sincera, sem tipo assim, uma conexão instantânea que acaba na cama e pei, sabe?
Tipo, tudo foi muito devagar e foi muito sincero. Então, gostei bastante, foi bem diferente do que eu esperava. Tá disponível no Kindle Unlimited, espero que vocês gostem.